Fala pessoal do segundo ano, então retomando aí sobre determinantes de matrizes, né? O que a gente vai ver nessa aula de hoje é um caso bem amplo de determinante, e na verdade é a regra para todos os determinantes, né? A gente vai ver que matrizes 2 por 2, como a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores, e matriz um por um, né, obviamente, e matriz 3 por 3, depois a gente vai ver numa próxima aula com a regra de Sarros, é possível calcular de uma maneira mais direta. Mas o que a gente vai estar apresentando agora aqui para vocês, que é o teorema de Laplace, ele é abrangente para todas as matrizes, tá? E é a forma de se fazer, por exemplo, se eu quiser calcular o determinante de uma matriz 5 por 5, né? Não existe uma regrinha para calcular direto esse determinante, então eu tenho que aplicar o teorema de Laplace, que é o que a gente vai ver nessa aula, beleza? Bom, pessoal, para aplicar, utilizar o teorema de Laplace, é essencialmente necessário os conteúdos que a gente viu na aula passada, que são menor complementar e cofator, tá? Cofator mais especificamente, né? Cofator usa o conceito de menor complementar. Então, para quem de repente não lembra muito bem o que é um menor complementar e o que é o cofator em especial, vai precisar voltar no vídeo da aula passada ali, apesar de não ter sido cobrado nenhuma atividade ainda desse conteúdo, né? Por isso talvez não deram tanta atenção, mas é importantíssimo para o conceito que a gente vai ver a partir desse conceito, né, de teorema de Laplace. A gente vai estar usando muito o cofator, quer dizer, não existe o teorema de Laplace sem cofator, e aí a gente preciso que, se vocês ainda não entenderam o conceito, então retome na aula anterior, tá? Bom, determinante de uma matriz M, matriz do tipo A e J, M por M, tá? Então, lembrando, só estamos falando aqui de matrizes quadradas, onde esse M vai ser maior ou igual a 2. Por que maior ou igual a 2? Porque o determinante da matriz unitária é o próprio elemento, então aí não precisa se fazer mais nada. Mas a partir do M maior que 2, a gente aprendeu na aula passada, em aulas passadas, né, professor? dp menos ds. Sim, ali é uma formulazinha para encurtar o caminho de calcular o determinante, mas só serve para a matriz 2 por 2, né? Depois, como eu já disse, a gente vai ter uma regra, a regra de Sarros, que só serve para a matriz 3 por 3. Mas o que a gente está vendo aqui, que é o teorema de Laplace, ele serve para calcular o determinante de qualquer matriz quadrada de ordem maior ou igual a 2, né? E aí, como é que a gente calcula esse determinante? Bom, ele é obtido pela soma dos produtos dos elementos de uma fila, tá? Fila, por que fila? Porque pode ser tanto de uma linha que eu escolha ou de uma coluna, então tá? O produto, a soma do produto dos elementos de uma fila qualquer, da matriz, obviamente, né? Pelos respectivos cofatores. Ah, professor, ficou difícil. Calma, já vamos chegar lá de uma maneira mais clara como é que é isso. Então eu escolho uma linha ou uma coluna e pego todos os elementos dessa linha e dessa coluna e multiplico eles pelos seus respectivos cofatores, tá? E a soma de tudo isso depois no final me dá o determinante dessa matriz. Em resumo é isso. Bom, então quando a gente fixa uma coluna, né? Aqui eu estou fixando uma coluna, então eu vou escolher colunas, tá? Mas na verdade eu posso escolher tanto colunas quanto linhas. É só trocar em toda essa definição aqui, se eu trocar o i pelo j, onde um está e o outro está, claro, não nesses casos específicos, mas aqui, 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 né, aqui, enfim, tal, o conceito é exatamente o mesmo. Aqui seria quando eu pego colunas, mas também serve da mesma forma quando eu pego linhas. Então, fixando uma coluna pertencente ao n, né, um j pertencente ao n, tal que esse j seja um número que varia entre 1 e m, né? 1 e m é o quê? Entre a primeira coluna ou a última coluna da matriz, né? Se a matriz é M por M, ela tem M linhas e M colunas, então ela vai ter uma última coluna M. Então, qualquer coluna que eu pegue da matriz, temos que o determinante dessa matriz M é, não sei se vocês conhecem esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo significa somatório. E depois ele me diz aqui quem que eu tenho que somar, tá? Então, ó, somatório, quando I varia de 1 até M, tá? Então eu vou variar o I de 1 até M também. E o J, lembrando, foi fixado, né? Então fixei uma coluna. Aí eu vou variando as linhas. Eu pego um elemento que está na primeira linha, quando o I vale 1, depois o elemento que está na segunda linha, quando o I vale 2 e assim por diante. Esse Azinho IJ é o elemento da matriz, que vocês devem lembrar muito bem. O A11, A12, A13. E esse Azão IJ
é exatamente o cofator que vocês precisam desse conceito para a gente seguir. Então a gente vai multiplicar sempre o número, o elemento de uma linha ou de uma coluna que a gente fixou, pelo seu cofator. E as multiplicações vão gerar valores, né? E esses valores, quando somados, resultam no determinante. Em resumo, é exatamente isso, claro, né? Onde o somatório de I variando de 1 até M é o somatório de todos os termos de índice I variando de 1 até M com M pertencente às naturais. É só isso que está escrito aqui, nada demais. Bom, vamos lá para um exemplo então. Considerando essa matriz, né, a matriz M, o que se pede aqui é para encontrar com auxílio do teorema de Laplace o determinante dessa matriz, seguindo o conceito então. Então a ideia é pegar uma linha ou uma coluna e multiplicar todos os seus elementos, né, pelos seus respectivos ou correspondentes cofatores e somar o resultado de todos esses produtos. Praticamente é isso que a gente tem que fazer. Ah, então posso escolher qualquer linha, qualquer coluna? Com certeza pode escolher qualquer linha, qualquer coluna, sim. Eu estarei escolhendo aqui esta coluna e vou já explicar direto por quê, tá? Essa coluna tem o número 0 e quando eu tenho o número 0 facilita um certo tanto aí os cálculos para a gente começar a trabalhar a partir desse zero. Esse zero anula um cálculo que a gente não precisa fazer. Ah, professor, eu sei, eu vi ali no site da internet que tem um tal de método de Sarros, ou, né, enfim, que dá para fazer matriz 3 por 3 também. Sim, mas aqui no exemplo o que se pede é usando Laplace, tá? Então, o método de Sarros ele vai ficar para posterior, tá? Por enquanto, Laplace. O que a gente pode usar é diagonal principal menos diagonal secundária, coisa que a gente já viu, para determinante de matriz de ordem 2, né? Então, isso dá para usar, beleza? Então, sigamos. Bom, como eu disse, então, eu vou aplicar o Laplace usando a primeira coluna, tá? Ah, professor, por que você escolheu a primeira coluna? Porque tem um zero. Ah, não podia ter escolhido então a terceira linha, que também tem um zero? Ia dar a mesma objeção aqui que eu tô, por que eu estou escolhendo a coluna 1, né? Estou escolhendo que tem um zero. Se você escolher a linha 3, também tem um zero. E todas as outras linhas ou colunas não vai ter um elemento zero. São só essas duas que tem. Ah, professor, então podia escolher a linha 3? Podia sim, tá? Podia escolher qualquer linha. Mas as que tem linha ou coluna. Mas as que têm zeros, e quanto mais zeros, facilita os cálculos, reduz o número de cálculos necessários, né? Então vamos lá. Pela definição, o determinante da matriz M é o elemento, né, da linha ou da coluna que eu escolhi. Então lembrando, eu escolhi a primeira coluna, então vou estar falando do A11, do A21 e do A31, né? Então eu estou falando do A11, do A21 e do A31. E é o elemento multiplicado pelo seu cofator, somado com o outro elemento multiplicado pelo seu cofator, somado com o outro elemento multiplicado pelo seu cofator, beleza? Sigamos então. Abrindo então a definição, a gente tem o seguinte, estou substituindo aqui, tá? O A11, ou A11 se preferirem, é o número 2, e o cofator 11 é menos 1 elevado a 1 mais 1, da onde vem esse 1 mais 1? Do 1 e 1 aqui, multiplicado pelo determinante da matriz que aparece aqui. Da onde vem essa matriz? Essa matriz é quando eu tiro a primeira linha e a primeira coluna, ou seja, eu estou falando desse cara aqui, eu vou tirar a linha e a coluna correspondentes, né, a ele. O que sobra é a matriz 1, 2, 5, 6, que é exatamente essa. Da mesma forma, quando eu considero o A21, que é menos 2, que já está aqui, eu vou tirar a linha e a coluna, me sobra 3, menos 4, 5 e 6, que está aqui. E esse menos 1 elevado a 2 mais 1, porque eu estou falando do A21. Pessoal, quem não lembra disso, volta na aula anterior e vai lá ver o que é cofator, tá? Senão não vai seguir. Da mesma forma, quando eu vou lá para o A31, eu pego o zero menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes o determinante da matriz que sobra quando eu tiro esta linha e esta coluna, que é 3 menos 4, 1 e 2. E agora é só calcular os determinantes, multiplicar pelas potências negativas de 1 e fechou. Olha aqui o detalhe, tá vendo? Um zero vezes blá 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 blá, tá? Tudo isso aqui vai dar zero, tá? Porque tem uma multiplicação por zero, independe desse valor aqui. Então não precisaria nem estar calculando aqui, tá? Por isso a opção por pegar essa coluna, eu tenho que fazer duas contas dela, não as três, né? A terceira eu nem precisaria fazer, beleza? Sigamos.
Trazendo para cima aqui para ter um pouquinho mais de espaço, né? Então só repetir o que estava lá na última linha. E a gente vai fazer o que agora? Então a gente vai fazer essas operações, né? Esse menos um elevado ao quadrado. Já vamos fazer o determinante dessas matrizes. Então vamos lá. Se vocês olharem aqui, o que eu fiz foi exatamente isso. Baixei o 2, menos 1 elevado ao quadrado dá 1, e aqui já tem 6 menos 10. O que é esse 6 menos 10? É dp menos ds nessa matriz. Diagonal principal, 1 vezes 6. Diagonal secundária, 2 vezes 5. Né? 1 vezes 6, 6. 2 vezes 5, 10. E é dp menos ds, então 6 menos 10. Da mesma forma, menos 2. Aqui, menos 1 elevado ao cubo, né? Expoente ímpar fica negativo. E aqui, dp menos ds também. 18 menos menos 20. 18 menos menos 20, tá? 0, 1 positivo, porque está elevado à quarta. 3 vezes 2, 6. E 1 vezes menos 4, menos 4. Como é dp menos ds, 6 menos menos 4. Seguindo. Fazendo então aí a continha dentro do parênteses somente, aqui na linha de baixo, a gente vai obtendo, né? Menos 4, dentro do parênteses aqui também, 38 positivo, e dentro do parênteses aqui 6, menos menos, né? Menos menos é mais, então 6 mais 4, 10, beleza? E então a gente tem essa expressão de produtos somados, né? 3 produtos sendo somados. E aí o primeiro produto, 2 vezes 1 vezes menos 4, resulta em 8. Menos 2 vezes menos 1 vezes 38 resulta em 76. E 0 vezes qualquer coisa que tivesse aqui iria resultar em 0. Foi aquilo que eu falei lá no início. Não precisaria ter feito essa parte. Estou fazendo aqui porque é uma demonstração inicial e acho que é importante, ok? Bom, a partir daí a gente chega no seguinte resultado. Concluímos então que o determinante a partir daquela soma dos três fatores ali resulta em 68. Esse é o determinante da matriz M colocada nesse primeiro exemplo, beleza? Vamos para mais um exemplo, também da mesma forma. Calcule com auxílio de Laplace, ok? Estou pedindo para usar Laplace. O determinante da matriz M. Porém, essa matriz M agora é uma matriz 4x4, que possui 4 linhas e 4 colunas. Professor, dá para calcular até que tamanho? Até o tamanho que quiser, tá? Pegar uma 100 por 100 a gente consegue calcular. Obviamente, vocês vão perceber, a partir daqui, que quanto maior a matriz, mais trabalho ela vai dando, porque quando eu pego uma matriz 4x4 e faço essas contas, eu caio para calcular o determinante de 4 matrizes 3x3. E quando eu pegar essas 3x3, cada uma delas vai recair em uma matriz 2x2. Vocês vão ver tudo isso. Claro que, quando, da mesma forma que no anterior, eu tento avaliar onde é o melhor caminho para começar. E eu vou procurar a linha ou a coluna que possui o maior número de zeros, se tiver zeros, óbvio, né? Se não tiver nenhum zero, ferrou, aí tanto faz, escolhe qualquer uma linha ou qualquer uma coluna, né? Não vai ter como melhorar a situação. Mas tendo como optar, né, por um caminho melhor, a gente verifica aqui que a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna que tem zeros, só tem um, né? No máximo a segunda aí tem dois, enfim, facilita um pouco. As linhas, essa linha não tem nenhum zero, essa linha tem 3 zeros. Olha que legal essa linha. Essa linha não tem nenhum zero e essa linha tem um zero só. Pela estimativa que a gente acabou de fazer aqui, observamos que essa linha, ou seja, a segunda linha, é a melhor linha a ser usada, né? Ah, professor, tem regra para isso? Não, maior número de zeros, né? Ponto. Se não tivessem zeros nenhum, tanto faz a linha ou a coluna que vai ser usada. Como tem essa com o maior número de zeros, é nela que eu vou. Então, com 3 dos 4 elementos da segunda coluna sendo zero, né, convém aplicar Laplace nessa linha, beleza? Então, a gente vai usar a segunda coluna para fazer a aplicação do Laplace. Considerando aí, então, a segunda linha, a gente tem que o determinante dessa matriz M agora, que é 4x4, né, ela vai ser quem, então? O primeiro elemento da linha, que é o A21, vezes o cofator referente a ele, mais o segundo elemento vezes o cofator referente a ele, mais o terceiro elemento também vezes o cofator referente a ele. E por fim, o quarto elemento vezes também o cofator referente a ele. Joia? Então é A21 vezes cofator 21. A22 vezes cofator 22 e assim por diante, tá joia? Trocando isso em miúdos, a gente tem o seguinte, só substituindo valores, né? A21 vale 0. Cofator A21 é menos 1 elevado a 2 mais 1, que multiplica pela matriz restante. Que matriz restante? Quando eu tiro a linha 2
e a coluna 1, né? Porque eu estou falando do A, 2, 1. Então, eu tiro a linha 2 e a coluna 1. Tirei a linha 2 e tirei a coluna 1. Que matriz sobrou? Sobrou 3, 4, menos 1, 1 e 1, 0, 2 e 3. Fechou? Seguindo, vou para o A22, que é 0 também, né? A22 é 0, que multiplica menos 1 elevado a 2 mais 2. Por que 2 mais 2? Porque eu estou falando do cofator 2, 2. Que multiplica ainda o determinante da matriz que sobra quando eu tiro a segunda linha e a segunda coluna. Quem sobra? 2, 4, menos 1, 3, 1 e 1, menos 1, 2 e 3, que é exatamente essa matriz. Seguindo, né, a gente vai para o A23, que vale 2, olha ele aqui, A23 vale 2, que multiplica menos 1 elevado a 2 mais 3 porque a gente está falando do cofator 2, 3, que multiplica a matriz que sobra quando eu tiro a segunda linha e a terceira coluna, que é 2, 3, menos 1, 3, 1 e 1, menos 1, 0 e 3, ok? Somado por fim com o A24, que é 0, menos 1 elevado a 2 mais 4, porque a gente está falando desse cofator, e quando eu venho aqui eu tiro a segunda linha e a quarta coluna. Me sobram então como matriz o 2, o 3 e o 4, né? O 3, o menos 1 e 1, e o menos 1, o 0 e o 2, que está exatamente aqui. De novo, aqui eu não precisaria nem pensar muito para fazer contas, né? Porque isso aqui 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. 0 vezes tudo isso aqui vai dar 0. E, por fim, ainda 0 vezes tudo isso aqui vai dar 0, né? Por isso que eu escolhi essa linha, tá? Porque essa linha eu não preciso fazer 4 operações, eu vou fazer somente essa operação, que já não é pouco, tá? Mas vou fazer somente essa operação. Facilita bastante se a gente tiver zeros em alguma linha ou coluna para escolher em qual a gente vai atuar. Bom, então a gente resumiu, né, toda aquela expressão anterior a essa expressão aqui, ó. Por quê? Lembrando, né? Isso aqui é 0, saiu fora, isso aqui é 0, saiu fora, isso aqui é 0, saiu fora. Só sobrou o A3, que é 2, vezes menos 1 elevado a 2 mais 3, e a matriz que sobrou, ok? Só que detalhe, essa matriz já não é uma pequena matriz, é uma matriz de ordem 3, né? E aí eu preciso reduzir ela ainda. Para ganhar uma etapa, eu já vou fazer essa continha aqui, tá? Menos 1 elevado a 2 mais 3 é menos 1 elevado a 5, que dá menos 1 e que multiplicado por 2 dá menos 2. Então, tudo isso aqui que está aqui na frente, ó, tudo isso aqui é um menos 2 que vai multiplicar o determinante dessa matriz 3 por 3, beleza? Na próxima ali eu já vou fazer essa alteração. Bom, sendo a operação feita, então, ficou aqui menos 2, certo? Menos 2 que multiplica o determinante dessa matriz 3 por 3. Professor, e como é que faz matriz 3 por 3? Ah, a gente usa sarros que a gente não viu ainda, né? Não, a gente vai voltar e fazer como fez no primeiro exemplo, né? Pegar essa matriz agora e calcular o determinante dela. E aí, se fosse olhar só para essa matriz, qual seria a melhor linha ou melhor coluna para serem trabalhadas, né? Ou seria a terceira linha, ou seria a segunda coluna, que é onde a gente encontra as zeros, né? Então, vamos lá, vamos seguir. Repliquei a matriz aqui novamente, tá? É essa matriz que a gente está olhando agora. O menos 2 ali vai ficar para depois. Depois que eu encontrar o resultado do determinante dessa matriz, eu vou usar o menos 2. Então, por enquanto, eu estou olhando para essa matriz 3 por 3 e quero aí encontrar o determinante dela, tá? Já falei que a melhor opção seria ou a terceira linha ou a segunda coluna e optei aqui por trabalhar com a terceira linha. Então, vejam bem, menos 2 só estou repetindo, tá? E aí eu vou calcular o determinante dessa matriz, que nada mais é do que a linha que eu escolhi, eu tenho que pegar cada um dos seus elementos e multiplicar pelos cofatores correspondentes. Então eu pego o elemento A31, que eu escolhi, vezes o cofator 31, o elemento A32, vezes o cofator 32 e o elemento A33, vezes o cofator 33. Beleza? Sigamos então substituindo esses valorizinhos. Bom, substituindo isso aqui, então, a gente tem exatamente essa expressão aqui, ó, menos 1, que é o A31, vezes menos 1 elevado a 3 mais 1, que multiplica o determinante da matriz quando eu tiro, né? Estou falando do A31. Quando eu tiro a linha 3 e a coluna 1. Quando eu tiro isso aqui, me sobra 3, menos 1 e 1, que está aqui. Mais 0, que multiplica menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes, né, o determinante da matriz que eu obtenho quando eu tiro a linha e a coluna, né,
referente a esse elemento aqui. Então, me sobra 3, 2, menos 1 e 1. 3, 2, menos 1 e 1, certo? Precisava fazer essa conta aqui, professor? Aqui a gente já sabe que nem precisaria, né? Porque isso aqui vai dar 0, ok? Tudo isso aqui vai dar 0. Mas enfim, sigamos. E por fim, eu pego o A33, que vale 3, está aqui, e tiro a linha dele e a coluna dele e me sobra aquela matriz ali, 2, 3, 3 menos 1. 2, 3, 3 menos 1. Sem esquecer de menos 1 elevado à soma desses dois numerozinhos aqui, 3 mais 3. Beleza? Bom, reescrevendo aqui em cima para ganhar espaço, então esse menos 2 por enquanto só espera, e a gente tem a expressão inteira por aqui, né? Fazendo as continhas, olha, veja bem, menos 1 eu só repetir, aqui o expoente vai ser positivo, desculpa, o expoente vai ser par, e número negativo elevado a expoente par dá positivo, e como é 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, então aqui fica 1, né? E esse 3 menos 1 veio de onde? Exatamente da diagonal principal menos a diagonal secundária, né? Ó, 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Só que lembrando, é dp menos ds. Então, 3 menos 1. Aqui, 0 vezes... Não importa o que vai dar aqui. Qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, já coloquei o 0 sozinho aqui, tudo bem? E dei sequência. Por isso que ajuda se na linha tiverem zeros. Ó, veja as operações que eu deixei de fazer aqui. Claro, não precisava nem ter escrito isso já de cara, já sabia que isso ia dar zero, só estou fazendo porque, de novo, trata-se de um exemplo, eu estou mostrando como faz e poderia não ser um zero, poderia ser qualquer número, né? Daí eu teria que fazer todas as contas, mas como é zero, zero vezes qualquer coisa dá zero. Seguindo ali 3, que é o terceiro elemento da linha, né? Vezes menos 1 elevado a 6, 6 é par, então fica positivo, 1. E aqui, menos 2 menos 9 resulta dessa matriz. Ó, 2 vezes menos 1, menos 2. dp menos ds. ds, 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, dp menos ds, menos 2 menos 9. Beleza? Seguindo fazendo as de maneira mais direta, a gente chega nessa expressão. Lá dentro vai sobrar um 2, o 0 e o menos 11, que vezes 3, vai dar menos 33, né? Enfim, e agora, claro, menos 2, primeiro dentro das chaves aqui, né? Vou resolver aqui dentro. Menos 2 mais 0, menos 33, dá menos 35. E aí a gente vai seguindo ali, né? Então, dentro das chaves, a gente chega no menos 35. E o menos 35 vezes menos 2 nos dá o resultado final do determinante. Ou seja, 70, né? Então, menos 2 vezes menos 35, 70, fechando aí o resultado do determinante dessa matriz M do segundo exemplo, que era uma matriz, lembrando, 4x4. Beleza, pessoal? Dessa forma, encerro por aqui, por enquanto, conteúdo, né? Na sequência a gente vai ver regra de Sarros, mas por enquanto é isso. Vou deixar uma listinha de exercícios para serem feitas, aí, atrelados ao conteúdo dessa semana e da semana passada, tá? Então é bom retomar aí da semana passada e digo além ainda, até de outros momentos, né? Por exemplo, vocês vão usar tudo que envolve determinante, desde o começo que a gente começou, desde quando a gente começou a ver determinante, é um conteúdo que remete aqui ao que a gente vai estar cobrando na nossa listinha de exercícios. Beleza, galera? Até mais. Acompanhem ali, realizem a atividade, tarefa que vai ser proposta e, tendo dúvidas, me procurem. Até mais. Tchau, tchau.